Bem, então hoje, dia 25 de maio, terça-feira, 3 minutos para as 2 horas, né? Estamos presentes, reunidos, eu, Cauã, o outro Cauã e a Gabriela. Boa tarde a todos. Vamos tentar fazer um, é, mais rápido, mais objetivo, né? Por mais que temos bastante coisa para falar. Começar sempre do mais fácil, o que pode ser, né? Algumas coisas eu vou deixar para a próxima semana, inclusive, porque essa semana já tem bastante coisa. Então, eu até já comentei o assunto, seria a produção da entrevista, a produção da matéria sobre o lançamento do livro, né? Conforme eu tinha escrito lá, né? O lançamento do livro foi hoje, Abrigo Limitado, o livro escrito num projeto, ano passado, e teve conclusão esse ano com a publicação do livro. Um romance de suspense lá, bem interessante, eu gostei bastante. E a gente vai fazer uma matéria sobre esse lançamento, né? Primeiramente o deadline, o tempo lá que devemos fazer essa matéria e uns 3, 4 dias no máximo. Não, olha ele. Uns 3, 4 dias no máximo para a produção dessa matéria, porque para manter o engajamento do livro e tal, né? Já que perto do lançamento. E aí a gente vai ter umas perguntas para fazer para esse pessoal que escreveu o livro. Então, retomando para o Pedro que entrou agora, boa tarde. A Boa gente está tarde. a gente tá falando da matéria do livro, do lançamento do livro Abril Limitado lá, né? Então, aí com deadline aí de uns 3, 4 dias pra gente fazer aí, né? Será bom se desse pra publicar essa semana, né? Inclusive, sábado ou sexta. Deixa eu pegar um negócio. É, O Cauã, Helena, a sua letiva era agora também? A sua aula de PV? É, aí eu vou entrar pelo celular. Ah, vocês estão em aula, então. Bem, então, as nossas então, aulas de PV agora tá sendo a maioria tarde. eu vou tentar ser mais objetivo e tal. Bem, então, para essa semana, essa matéria. Quem que vai. Quem de vocês se pode falar? Não, eu consigo criar as perguntas para o pessoal responder. Para esse, porque vai ter uma entrevista nessa matéria, né? E tal. São quantas pessoas, Cauã? São 3, mas eu não queria responder muita pergunta, que eu também escrevi o livro. Você acha que umas duas perguntas para cada, tá bom? Acho que sim. Eu posso fazer algumas se alguém me ajudar. Então a gente poderia, seria bom até fazer agora. Se vocês quiserem já deixar uma sugestão, eu vou anotando aqui, porque eu acho que é mais fácil fazer agora, né? Cauã, você que sabe. Eu não consigo fazer depois. Eu falei pra você que eu tô muito ocupado. Se você quiser agora, eu tenho Sim. das duas às três aí com vocês. Então, se você puder já ir, sei lá, fazer uma pergunta aí, eu já até É, marco aqui. é pergunta sobre o livro que você escreveu? Não, não é eu, é o grupo de alunos, né? É, Certo. pergunta sobre o livro, sobre eles em relação à escrita. A gente vai entrevistar eles? Entrevista síncrona. Fazer as perguntas e eles mandam as respostas. Ah, sim. É porque senão fica muita O coisa. que motivou vocês a escreverem o livro? É, isso também. Tá? A Gabriela também, se quiser colocar uma pergunta no chat, que nem o Cauã colocou. Eu acho que a gente pode estar reutilizando aquela pergunta que te fizeram na entrevista, que é o que eu diria agora para um pré-adolescente e adolescente que queiram escrever também, porém tem vergonha. Posso copiar e colar se vocês quiserem aqui no Sim, chat. pode ser. Acho que essa do como surgiu,
ficaria para mim. Então, falta aí uma pergunta aí, mais uma já tá bom. Por causa do projeto que eu, no caso não fui eu que fiz e tal, mas também eles respondem. A do Pedro eu já anotei. Eu coloquei só aqui porque às vezes, não sei se tá copiando e colando. Nada, eu tô escrevendo no caderno, Eu tô pensando aqui, tá? analógico. Eu vi por um comentário no Bruno no Facebook que tem um enigma. É, Que é? Você acha interessante a gente fazer alguma pergunta sobre? eles não sabem, eu acredito, é só eu que sei esse enigma. Só vai revelar esse enigma quem lê o livro? Eu acho que também não consegue, porque é umas coisas que os autores tiveram, eu acredito. Ah, sim. Deixa eu ler aqui então. Mas quiser perguntar pra eles, Quantas perguntas você precisa? 5, eu tenho com essa outra ali que a gente vai reutilizar, tem 3. Tem três, é. Essa aqui do Cauã é boa também. Teria alguma motivação boa? Essa daí é Eu que acho que teria alguma dica, é separado, viu? Porque teria alguma dica para quem quer escrever? Peraí, deixa eu pensar. Pensando aqui. não vou anotar nada agora não, depois tá gravando, depois eu pego o que tiver lá no chat lá, é mais fácil. É, você falou dessa outra pergunta, é que ele usou aquela da entrevista que fizeram comigo sobre o livro, então lá tinha bastante pergunta e é que lá, especialmente, né, colocaram essas duas juntas, eu acho que ficou bom até colocar. Você acha que de repente, por exemplo, qual o propósito do seu livro? Por exemplo, é passar de repente uma situação que vocês estão vivendo, é, ou de repente informar, não sei, que eu não tive a oportunidade de ler seu livro, né? Você acha interessante colocar essa pergunta? Acho que sim, viu? Eu vou escrever aqui. Beleza, você colocou ali. É, a Gabriela vai colocar alguma, Gabriela? Você tem ideia de alguma? Ah, eu pensei aqui, mas não sei não. Hum. Alguma pergunta em relação à escrita, a escrever? Então, eu iria falar, tipo, qual era a parte mais difícil, complexa, assim, da escrita. É uma boa, eu acho uma boa. Vou anotar aqui então. Tá bom. Puder colocar no chat aí também? Camille mandou um recado, eu vou deixar eu ouvir aqui.
Ela falou que tava com problemas lá, mas disse que já tá bem. Essa aqui essa que o Cauã colocou e a Gabriela colocou, seriam a mesma? Sim, é que na hora que ela tava falando, eu só formulei. Assim, é. Tá, então, as perguntas fechadas. Vocês querem que eu mande as perguntas para eles? Ou vocês querem ir falar com eles? Oi, Cauã, eu tava entrando na aula aqui. Pode falar que eu não entendi. Perdão. Vocês, bom, vocês querem que eu mande as perguntas para eles e depois, quando a hora que eles responderem, eu mando as respostas ou que vocês falem com ele? Por mim, você pode mandar. Pode mandar, pode mandar. É que tá tão corrido, eu acho que pra É, gente que sei esses bem. dias têm sido dias difíceis. Dá pra escrever um livro, inclusive. Não, verdade. Momentos difíceis da pandemia. Sim. Nossa. E agora tá vindo uma cepa. Nossa senhora, dá até medo. Você foi qual? Aquela da Índia? Da Índia, né? É, Tá, já tem um caso aqui. Acho que tem mais de um caso, se eu não me engano. Porque teve um navio que os caras lá foram infectados. Nossa. é complicado. Inclusive, é uma boa pauta aí, viu? Sim. Se você... Bom, Daí, qual que é o próximo assunto? Ou você acha que tem que ser mais perguntas ainda? não, aqui está bom. Ok. Mas então, para fechar, a hora que chegar essas perguntas, a hora que eles me responderem, quem que poderia transcrever? São 5 perguntas, aí vai dar umas 7, porque alguém vai responder. Bem, quem que poderia? Eu posso fazer isso. Então, beleza. Então, acho que essa do livro fechado, então a gente vai lançar essa matéria sexta-feira, dia 28, sexta ou 28 ou 29. 28 ou 29. Se tiver tudo pronto até 28, a gente publica, senão dia 29. Olha, me convidaram para participar de um clube do Raul Seixas. Interessante. Enfim, E o próximo assunto? o próximo assunto. Se quiser, eu marquei aqui, deixa eu só chegar no negócio aqui. É o assunto da entrevista de amanhã, não? Essa daí é mais complicada, então eu vou pular uma para outra mais fácil. Tem Tá, entrevista com o Santiago, a produção dessa entrevista. A gente fez, tá comigo o vídeo, eu até já coloquei no YouTube e ontem eu tava separando as perguntas, né? Escrevendo lá no chat e tal, para ficar mais fácil. Essa certo. entrevista vai ser pela rede. Então, os outros 3 jornais vão ajudar na produção, até Graças a porque Deus. vão- Amém. eles disseram que vão ajudar, vamos ver, né? E então vai ficar bem mais equilibrado, mais fácil. E então, provavelmente lá eu vou tentar fazer com que cada jornal transcreva todas as perguntas. Não vão ser muitas, vão ser umas 7 divididas para os 3 jornais. Eu acho que fica bem equilibrado, para ficar mais fácil para a gente e para eles. Depois, posteriormente, eles vão poder publicar essa entrevista também no jornal deles. Bem, então, Santiago vai ser em rede a produção. Mas eu concordo com essa situação, porque já que eles vão publicar no deles também, né? Sim, Daí eles transcrevem. Eu acho legal essa ideia. fica mais fácil para todo mundo. E, Sim. e vai ser em rede, publicado. Ah, o prazo. Prazo. Sexta ou sábado que vem. Então seria dia 4 ou 5. 4 ou 5. Sexta ou sábado de junho. Em rede. Aí o próximo assunto.
a do Guilherme Friol. Pedro, se você quiser tomar as rédeas desse assunto. Bom, é o seguinte, eu acho que o Cauã Heleno já conhece ele, né, Cauã? Ou não conhece? Não conheço. Não? Sei que você conhecia. É, Então, o Guilherme Friol, eu mandei já uma descrição para vocês. Ele é o cara, vamos dizer assim. Eu, pelo menos, considero ele o cara, porque ele é um conhecimento que, pelo menos, eu não tenho. Eu vou passar um pouco, vou contextualizar um pouco da trajetória dele com vocês para a gente estar bolando aí algumas perguntinhas, porque amanhã a gente tem uma entrevista com ele às 2 horas, tá? Não foi fácil conseguir essa entrevista, porque, como vocês devem imaginar, o tempo dele é muito corrido. E ele trabalha fazendo, tipo assim, umas máquinas de 100 mil reais, essas coisas assim. Então, você imagina, né? Por isso que foi. A gente já agendou com antecedência o dia, enfim. Então, o Guilherme Friol, o que eu sei dele, ele estudava lá no Marciano, ele foi estudar nos Estados Unidos, estudou lá em boas universidades, fez tecnologia, participou de projetos para desvendar o Alzheimer, várias doenças aí que ele cuida dessa parte de programação. Então, através da programação dele, conseguia aí fazer o estudo sobre diversas doenças. Se eu não me engano, até no texto que eu mandei para você, está falando alguma coisa, né? Sistemas neurais. Deixa eu só abrir aqui, gente. Porque de cabeça eu também não lembro, né? Eu vou colocar o site dele aí no chat. Isso. Só um minutinho que minha internet caiu aqui. Mas já está recuperando. Sem problema. Peraí. Lá no grupo também tem o que você mandou. Tem. Mas Lá tem a foto dele. O nome dele é Guilherme e tal. Eu coloquei lá o Instagram dele também para quem tiver curiosidade. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui. Eu quero saber direitinho qual que foi o estudo dele. você quer que eu leio? Leia aquele negócio lá? Se quiser, fica à vontade. Então, é um especialista em computação com anos de experiência em ambientes computacionais de alta demanda, visualização e HPC. Atua como consultor em arquitetura e otimização de sistemas de alto desempenho. É responsável pela área de computação de alta performance e visualização de SDC, engenharia. Virtualização. Quê? Virtualização. Sim, Virtual. foi o quê? Isso. Desenvolveu projetos relevantes junto a grandes instituições de pesquisa e notórios nomes da computação nacional, e um nome lá em inglês, e ali, Redes neurais. e esse outro é onde ele trabalhou. Sim, Que deixa eu só abrir um parênteses aqui. pode. Ao longo da entrevista, nessa trajetória dele, a Camille vai participar também, né, Cauã? Ela falou que sim, Era bom ela estar aqui hoje, né? sim. Mas, Vamos ver se ela então, vai conseguir entrar. vão ter diversos termos, por exemplo, HPC, que ele vai estar falando lá. Se vocês não entenderem, ele é um cara super tranquilo, vocês perguntem. Porque eu, por exemplo, sou amigo dele, eu não entendo. Então, eu falo, explica para mim, traduz pro português comum. Daí ele vai explicar para você o que que é, se vocês não entenderem alguma linguagem lá que ele falar. Então ele está falando aqui, ó, da questão de tripanocidas e câncer na USP, simulação e controle de veículo espacial e orientação de órbita. Isso aí, se eu não me engano, ele trabalhou muito na Rússia, porque ele tem dupla nacionalidade, né? Enfim, o cara é um astrofísico. Continuemos. Então, vai ser uma entrevista, pelo jeito, mais descontraída, que você vai poder perguntar, interromper o outro lá para falar, né? Sim, sim, sim. Eu fiz uma pré-entrevista com ele, conversei com ele antes, expliquei como que a gente funciona, até porque, por exemplo, às vezes tem alguma dúvida, a gente tem que perguntar. Então também mandei uma foto das empresas que ele trabalha, vocês viram aí que é bastante empresas grandes como Asus, Intel, enfim.
Voltando para a trajetória dele. Então, ele estudava no Marciano. Pelo que eu lembro, pelo que ele me contou, ele não era um bom aluno. Isso aí, a gente pode, de repente, bolar alguma pergunta. E foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos ele estudou lá. De lá ele fez todo esse processo tecnológico, faculdade, fez diversos artigos, lá onde ele começou a carreira. Daí ele foi para a Rússia. Lá ele desenvolveu muitos outros projetos, principalmente que eu sei nessa questão do Alzheimer, do câncer, coisa assim extraordinária. Atualmente, ele está no Brasil. Só abrindo um parênteses aqui, ele é um cara que ele tem muitas medalhas de honra ao mérito, até por tudo quanto é canto aí, troféus e tudo mais. Eu falei, como não é uma coisa do cotidiano, então eu falei, se você quiser mostrar, eu acho interessante, sabe? No dia, então eu falei, se tiver fácil aí, você demonstra pra gente, né? Porque o pessoal acho que fica curioso. Sim, eu acho interessante. Sim, sim. Que mais? Deixa eu só ver aqui. Então hoje ele trabalha nessa SDC Engenharia, que é uma empresa de soluções computacionais. Essa SDC ela tá ligada a todas aquelas empresas que eu mandei para você, tá? Então é uma empresa bem extensa, programação, montagem desses computadores que você vê em filmes, sabe? Não sei se vocês já assistiram uns filmes que é tipo uma sala, que é um computador gigante que derruba o sistema do mundo todo, mata não sei quantos aviões. Eles fazem meio que esses computadores grandões também. Não só os pequenos, como os grandões. Preço absurdo, né? Mas não para derrubar avião, gente. Estou dando um exemplo aqui, né? Vocês Sim, entenderam? Amanhã vocês vão perguntar: o Pedro falou que você derruba avião. Não é assim. sim. Tecnologia, que eu achei interessante mostrar. Que é uma parte que ele gosta também. Na casa dele, ele tem uma impressora 3D profissional. Então ele faz diversos. Sabe? Vocês conhecem impressora 3D? Quem aqui não conhece? Sim, Ninguém? teve até uns negócios lá, né, de fazer o casco da tartaruga em 3D, né? Sim, diversas coisas. Bem, Agora eu vou falar de um outro assunto que eu acho interessante, que faz parte dessa dia a dia dele. Como vocês devem imaginar, o mundo tecnológico ele tá diferente. Você chega numa casa, você abre a casa com aproximação, com tag que fala, reconhecimento facial, enfim. Ele é esse tipo de cara. Você fala, Alexa, liga a luz não sei da onde, desliga isso, liga aquilo. É isso aí que ele mexe também. Não Então, encontrei um grupo ou dispositivo chamado luz. perdão, gente, é minha Alexa. Daí chama chip chama chip da besta, na verdade. Não sei se já ouviram falar. Que é um chip. O nome dele não é chip da besta, é chip RFID. Eu não sei pronunciar, por isso que eu tô falando assim. Mas é um chip que é implantado na mão. E com esse chip você consegue pagar coisas, consegue abrir porta. É como se fosse um celular, só que você implanta ele na mão e ele tem um sinal. E através desse sinal você faz pagamento tudo com a mão. E a gente vai falar dele também, porque esse chip, atualmente, ele é um chip que tem muito estigma. Tem muito estigma. O que é? Então, para quem é mais religioso, entende que é o chip da besta que está escrito na Bíblia, entendeu? Então, por causa disso, a gente vai citar nesse assunto, porque ele vai quebrar um pouco alguns preconceitos, então é muito legal. Ó a Camille chegando, tumultuando de novo. Oi, gente, desculpa o atraso. Meu computador não tava ligando. A culpa é toda do meu irmão. Qualquer coisa me bota no paredão, né? É mesmo. Não tô brincando, gente. Desculpa mesmo, tá? Desculpa, sério, sério, desculpa. sem problemas. Então, eu vou dar uma retomada para Camille. Tá? A gente vai ter, sabe aquele livro lá do Abrigo Limitado? Então, vai ter uma entrevista, vai ter uma matéria sobre esse livro. A gente criou as perguntas aqui, 5 perguntinhas simples, beleza? A gente vai publicar ou dia 28 ou dia 29. A Gabriela vai fazer a transcrição e eu vou mandar as perguntas para eles vão mandar respostas.
E é isso. Aí a do Santiago vai ser a produção em rede. Vou tentar dar uma aliviada para nós, que eu sei que tem bastante coisa. Então vai ser produzido em rede, né? Nos 3 jornais lá vão ajudar na transcrição das perguntas. E com prazo, né? Não, esse aqui não é certo, mas com prazo aí mais ou menos pro dia 4 ou dia 5 do mês que vem. Tá bom? Tá, eu quero saber da. Não sei se vocês já falaram já. Da entrevista do Guilherme. É de manhã. Que de manhã. É Não tem amanhã? 2 horas da tarde. Amanhã, não de manhã. É à tarde. Então, amanhã. É. Não é amanhã? A gente tá falando Não agora. tá falando. Hum, Guilherme Friol, o nome dele, viu? tá. Ó, eu vou começar de novo rapidinho pra... Recapitulando um pouco. Recapitulando, né, Camille? Meu Deus. Vamos lá. É o seguinte. Pra quem não tá entendendo, vai seguir na linha de raciocínio. Esse Guilherme Friol, o cara... Gente, eu não vou usar outra linguagem. Ele é top dos top. Em questão de tecnologia, computador. Eu considero ele assim porque, sabe, eu mexo no meu computador, nem imaginava que dava pra fazer tal coisa. Tudo que vocês imaginaram nesse sentido, é ele. Então vamos lá. Ele estudava no Marciano, quando era mais da idade da gente. Foi estudar lá nos Estados Unidos. Fez lá tecnologia, lá ele desenvolveu diversos estudos neurais, de câncer, de tudo envolvido com tecnologia, do Alzheimer. Depois de lá ele foi para a Rússia. Para a Rússia ele desenvolveu a mesma coisa, tem muita credibilidade na Rússia, é o país. Ele tem dupla nacionalidade. E é isso. Essa parte da trajetória que eu resumi, é claro que a gente amanhã a gente vai falar de mais coisas, né? A gente vai, caso eu, a gente vai perguntando mais coisas, a gente vai desenvolvendo mais. O que você estava sentindo nesse momento? O que você queria fazer? A gente vai depois discorrendo isso, né? Porque senão fica tipo papum e não é esse o sentido da entrevista. Ele vai estar mostrando algumas medalhas, troféus e certificados que ele tem, que é muito interessante, de honra ao mérito e tudo mais. Atualmente, hoje, ele está no Brasil. Ele trabalha em nome de alguns países aí. E ele trabalha numa empresa que chama SDC Engenharia, que trabalha com soluções computacionais. O que é isso, para quem não sabe? Mexe com tecnologia pura. É tecnologia e programação, desde você precisar desenvolver um programa para sequenciar o coronavírus, desde da construção de um computador do tamanho de uma sala. É mais ou menos isso. É uma coisa legal que eles fazem, tá? O importante ressaltar é que vocês estão tendo informação privilegiada, mas na entrevista, vocês perguntem essas informações. Você não vai falar assim, eu sei que você já faz isso. Não, você pergunta, entendeu? O que mais? A gente vai falar um pouco sobre algumas coisas tecnológicas que sempre dão bastante audiência, que ele tem, e ele gosta. Por exemplo, uma coisa é a impressora 3D, não sei se você conhece, Camila, que é aquela que faz aquelas coisinhas e tal, e ele tem toda uma programação da hora e produz umas coisas bem legais, então ele vai estar mostrando alguns exemplos para nós e incentivar, porque hoje em dia tem crescido um grande mercado dessas impressoras 3D, claro, eu sei que tem gente que faz vasinho, é bem legal. E tem um chip, que é o que eu estava falando na hora que você chegou. Esse chip, ele hoje em dia, não sei se vocês sabem, tem alguns celulares que você paga por aproximação, enfim, carrega por aproximação. Tem essa tecnologia que é de tag, né? Que é igual, por exemplo, quando você entra numa empresa, você tem ali um cartãozinho que você tem que passar para entrar. É um chip que é implantado na mão, e com esse chip você paga, faz transferência bancária, você tem sua informação lá, você abre portas, tudo com programação. Esse chip é um É chip... implantado na mão mesmo? Sim, sim. É bem pequeno, não é grande. É como se Mas fosse tem um que grão... abrir a mão e colocar dentro da mão? Não, é através de uma agulha. Ah, Por isso tá. que eu tô falando. Ele é bem pequeno. É tipo microscópico.
É um chip, você vê como uma tecnologia avançada. Você, como se fosse uma agulha, você vai tomar, ele vai dar uma picadinha e tum, já tá dentro de você. É tecnologia avançada, né? É outra história. É assim que os Estados Unidos rastreiam os seus. Enfim, colocam um chipzinho lá em você, já era. Sim, 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 pode ir Sim. bolando. Acho que é Outra. Isso. interessante lá o negócio que você falou que ele não era muito bom na escola e tal, né? Sim, sim, sim. Mas eu vou Tem, retomando, eu vou retomando. tem. Continuando aqui. Ele tem em casa também uma coisa que aqui no Brasil, pelo menos, eu acho inédito, não conheci, não tenho, não conheço ninguém que tenha, que é um jardim inteligente de hidroponia. Chama Aero Garden ou Click and Grow. Que é? Ele falou que vai mostrar um exemplo pra gente. É um jardim que ele se rega automaticamente, a planta cresce automático. É uma coisa assim, ela demora, a plantinha ela demora menos tempo para crescer, porque ela é automático, então ele identifica o tanto de água que a planta precisa por dia para crescer mais. Então, por exemplo, eu mesmo não sei molhar planta. Você vai na planta, você deixa a torneira ligada lá, a mangueira ligada na planta e deixa lá. Tipo, 2 minutos. Você não sabe se a planta precisava daquele tanto de água, entendeu? Às vezes pode até fazer mal para ela. Então, ele, conforme ele conhece a planta, é inteligência pura, eu não sei nem explicar. Ele rega a planta o suficiente com um sistema de iluminação artificial e a planta cresce bem mais rápido. É uma coisa assim surpreendente, ou seja, você meio que acelera o tempo de crescimento de uma planta. Eu acho que daqui a uns tempos a agricultura vai ser assim, porque às vezes na demanda que você tem, né? Outra coisa que a gente vai citar, ele tinha conexão com, não sei se vocês conhecem, chama Rato Borrachudo. É, tem um canal no YouTube, eu vou até pesquisar aqui quantos milhões o cara tem. Aquele que usa uma cabeça de rato, né? Isso. Ele é bem conhecido aí entre os adolescentes. Ele tem cerca de 3,72 milhões de inscritos. Então ele tinha. Eu não entendi. Qual que é a relação desse canal com ele? Então, vou explicar agora. A relação dele, eu sei que eles gravaram alguns vídeos, se eu não me engano, o Gui trabalhou para ele, mas eu não sei ao certo porque eu não cheguei a perguntar para o Gui. Eu sei que eles tiveram, eu acompanhei e tudo mais, mas eu sei que eles viraram bem amigos porque eles viviam junto, enfim. E pode ser que gere um. Eu pensei em colocar porque eu acho que pode ser que gere uma audiência positiva pra gente. Esse Rato Borrachudo também é gente boa, às vezes ele até reposta a Fala pra entrevista. ele chamar o rato pra gente fazer, sei lá, fazer uma conversa com ele, sei lá, nunca se sabe, né? Vocês podem perguntar. Mas lembrando que o importante é o nosso entrevistado, né? A gente pode perguntar se ele É, nos dá o contato do Rato Borrachudo para fazer uma posterior entrevista, né? porque às vezes você fica falando só do cara lá e o É, entrevistado fica meio o cara vai desconfortável. falar assim, pô, você tá entrevistando eu ou tá entrevistando ele? Entendeu? Então, Então é mais assim, pra gente entender essa conexão e pra citar também, né, gente? A gente precisa de audiência. sim. Ô, É, Camilo, ô, última Camilo, coisa, eu pensei em citar um hobby, um passatempo, atividade que entretenha, por exemplo. Naquela outra entrevista do Santiago, como ele é um cara muito viajado, a gente perguntou sobre essa questão de culinária, sobre essa questão de vinho, que, por exemplo, muita gente não entende, mas quem entende é fã. Então, a gente pode. Eu pontuei como uma questão que a gente pode estar perguntando. O que eu sei que ele gosta muito, que é, ele é muito fã de relógios, e por conta, acho que, da criação dele, enfim, a gente pode perguntar. Só que ele gosta desses relógios, não sei se vocês conhecem, vocês são fãs de relógio. Tem relógio que custam 300 mil, 600, Rolex, enfim, sim. inúmeras marcas. E ele, né, o cara do estilo dele, com certeza tem. Daí eu falei para ele que a gente sempre termina com a reflexão, né, que eu percebi as últimas entrevistas, qual é o recado que você deixa para os jovens, tal. E, enfim,
Eu montei com ele já um esquema, depois eu vou estar mandando aqui. Só não mandei perguntas para eles ainda, mas eu montei um esquema daquilo que eu queria falar com ele, eu vou mandando aqui no chat para vocês, tá? Sim. E é, a gente vai fazer as perguntas agora, né? Acho que é bom também para. Sim, sim. Então acho que a gente pode começar a pegar uns pontos aí e tal para Não falar. entendi nada do cara. Vou fazer uma pergunta dele. Tipo, só entendi que falou do jardim, que ele gosta do relógio. Ela só Ele mexe com pegou tecnologia, né? Ah, sim. Eu posso e. perguntar alguma coisa sobre tecnologia pra ele, então? Como que arruma um computador? Essas Não. Como coisas? que arruma o computador? Uai, ele não mexe com tecnologia? Ela vai pedir para ele fazer um tour pelo computador daqui a pouco. Mas, ô É ela Camille, que gosta de tour. isso é muito. É muito. Isso não Muito é genérico, tecnologia. relativo. Isso não é tecnologia. Hoje em dia você leva numa informática, qualquer um arruma, qualquer um faz. Tá bom, então. Uma formatação. Mas você pode fazer perguntas sobre tecnologia, assuntos da atualidade aí, por exemplo, na questão Sim. da vacina, na questão dos negócios aí. Ó, então eu bolei. Tem aqui então a apresentação. Daí, né? A apresentação a gente se fala. A trajetória de vida, que é o que a gente vai focar, é igual aos outros entrevistados, ô Camille. A gente vai falar do começo dele, lá da saída do ensino médio, até onde ele se encontra hoje. É basicamente como a gente fez com o Santiago, como a gente fez aí, eu acho, se não me engano, com a Patrícia. A gente vai fazer com ele também, a trajetória, da saída do ensino médio até agora. Daí eu pontuei, por exemplo, Marciano, Estados Unidos, questão da faculdade, Rússia, Brasil e atualmente. Tá? São pontuações assim bem resumidas. Daí eu coloquei assim, se puder mostrar detalhes do troféu, certificados ele vai mostrar. SDC Engenharia, onde ele trabalha atualmente, então a gente pode desenvolver pergunta, o que essa empresa faz? Se sente realizada nessa empresa? Enfim. Tecnologia, que é um tema que eu coloquei. E eu pontei 3 coisas que eu achei interessante. A impressora 3D, que hoje em dia está na moda, o chip, que ele vai mostrar pra gente. Ele ia até sortear um chip para nós, mas ele falou que como a maioria da gente é menor de idade, não pode, você dá um rolo desgraçado depois. E, daí tem o Jardim Inteligente, que eu coloquei aqui, inclusive o nome, ó, AeroGarden, ou Clique e Grow. Só falar Jardim Inteligente ele já vai saber, porque eu já conversei com ele. Rato Borrachudo e Republic of Gamers. Então eu sei que uma época o Rato Borrachudo ele é patrocinado por essa república dos gamers e ele também ele fez parte dessa república dos gamers, entendeu? Então não sei que forma a gente vai ter que perguntar isso. Daí depois tem o hobby, que eu perguntei a gente de repente perguntar alguma coisa que ele gosta de fazer, sabe? Aí cada um. Sim, porque ele mexe com isso, mas sei lá, né? Perguntar se ele gosta mesmo e tal. É. E eu conversei com ele, a gente sempre termina com uma reflexão, né, Cauã, pelo que eu ando percebendo. A gente pergunta um Sim. recado encorajador que você tem para os jovens, um recado para quem queira trilhar, né, esse caminho da tecnologia, enfim. É uma dica, Sim. né? Antes de tudo, para quem pensar que ele é um cara tipo, vai ter medo de fazer perguntas, essas coisas, não tenho, viu, gente? Eu falei para ele, a entrevista é super tranquila, ele super apoia o nosso jornal, gostou bastante da gente. Inclusive, ele vai dar algumas coisas pra gente sortear. Ele tá vendo ainda o que ele Cuidado pode. que tá sendo gravado, viu? Ah, sim. É, Você vai ter você que tinha editar depois, comentado, né? cara. Não, mas é só aquela outra parte lá. Tá. Ele comentou comigo que ele vai dar algumas coisas pra gente tá aí sorteando pros alunos, pras pessoas para incentivar, É interessante, né? né? Ele vai estar vendo aí. Então, ele vai avisar na hora lá, tá? O que ele vai estar podendo fazer aí para estar auxiliando a gente, enfim. Porque ele gostou bastante e eu conversei com ele, ele falou que é muito bom hoje em dia.
jovens estarem com esse trabalho. Hoje em dia existe um aplicativo, não sei se vocês conhecem, que chama LinkedIn. O LinkedIn, Sim. hoje em dia, pode ser que não seja tão inserida no nosso mundo porque a gente é jovem, mas é o principal aplicativo para quem quer arranjar emprego, para quem quer, sabe, tem um histórico. Então lá o LinkedIn, tudo que vocês tiverem de texto, você vai postando lá para o pessoal ir acompanhando. E lá você tem a oportunidade de grandes empresários notarem você por lá. Então, a gente falou um pouco disso também. Vocês podem citar, porque ele sempre ressalta muito o uso desse LinkedIn. Porque eu acho que aqui no Brasil o LinkedIn ainda não é tão forte, mas em outros países ele é muito forte, o LinkedIn. Então, o LinkedIn é praticamente como se fosse um currículo vitae seu, um currículo. Daí, você fala, mas eu tô na escola, não tem experiência. Aí é que tá. Que eu também não pensava desse jeito. A experiência da gente é apresentar trabalhos, fazer slides, escrever texto, tá participando de um jornal na escola. Isso tudo é uma experiência muito boa que, de repente, se você for lá um cara, uma empresa grande vai te contratar, entendeu? Porque ela vai ver que desde jovem você já está inserido nesse contexto. Sim, então, essa questão do jornal aí é bem importante, que vocês podem falar isso, porque vocês têm a experiência, por exemplo, alguns ainda não, mas em criar lá um site, em fazer o seu próprio site lá, né? Tem essa experiência desses trabalho em grupo, né? Sim. E outra coisa, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente conversou. Hoje em dia a gente tem muito seminário, né? Não sei se é assim para vocês também. Vocês estão no primeiro ou segundo ano? Não sei. E no primeiro, né? E hoje em dia você encontra gente mais velha que não sabe fazer slide, que não sabe. E querendo ou não, a gente já tem essa bagagem. A gente já pega um celular, a gente sabe mexer no computador, entendeu? Então isso é tudo muito válido. Mas é isso. A gente vai bolar as perguntas agora. Sim. Vocês querem acrescentar? Não, eu pelo menos não. Acho que tá legal. A gente poderia então fazer umas perguntas, a ordem das perguntas, conforme aquilo lá que você mandou ali. Certo, Porque ela tem da trajetória, desenvolvimento da conversa até uma finalização, achei bem interessante. certo. Se vocês quiserem, a gente pode fazer assim. Como eu conheço ele, né, meu amigo aí há tanto tempo, eu vou. Essas perguntas todas da trajetória ficam comigo. Claro que se vocês tiverem dúvidas, vocês perguntam na hora, mas daí eu vou guiando a trajetória nele. Daí, quando a gente chegar nesse assunto de tecnologia, que é impressora 3D, o chip, o jardim inteligente, hobbies, reflexão, rato borrachudo, a gente pode bolar essas perguntas para vocês fazerem. Daí, por exemplo, um exemplo aqui que a Camille colocou no chat, que eu achei interessante. Como as impressoras 3D podem ajudar nos dias de hoje? Eu acho super legal. Porque não sei se vocês sabem, já dá para você fazer uma arma por uma impressora 3D. Então você consegue lá fazer uma pistola através de uma impressora 3D. Você vê que coisa, entendeu? Então você pensa, será que daqui uns dias você vai poder fazer uma K-47 em casa? Você vai poder fazer uma, sei lá, que seja, através de plástico, usando uma impressora 3D? E para soluções comuns também, né? Porque que eu estava conversando com ele. Às vezes você precisa fazer uma peça que faltava ali no computador para ficar tudo certinho. Você coloca lá as dimensões da impressora 3D e ela fabrica para Sim, você. então tá bem interessante. Fale, Camille. Não, só queria falar que eu tava dando risada, mas não era da reunião, não, tá? Foi porque o Cauê falou que achou que eu tava mostrando o dedo do meio, tá? Era só isso. Vai que, né? É isso. Daí, o que você acha, o Cabo Sabino? Eu acho interessante, inclusive você falou de você guiar, de você Sim, sim. Não, eu já falei a para ele que eu vou. trajetória, Aham. né? E é claro que se alguém quiser
perguntar alguma coisa no meio, sem É. problema. Por exemplo, Aí- o Cauã, desculpa interromper. O Cauã, eu tava falando da trajetória, ele veio com o assunto do macarrão lá que não podia quebrar. Eu achei super interessante. Ué, um conhecimento super válido. Na Itália não quebra o macarrão. Aqui, se deixar o povo vira farofa de macarrão. Que quebra em 3 pedaços, né? Né? Ai, É. Cara, mas é isso. eu não sei por quê. Os outros gostam de quebrar o macarrão. Ah, gosto de sentir o prazer em ouvir o estralo do macarrão. Então, Pera aí. ai. Mas é isso. Tá, então Então, vamos. vamos pensar então nas perguntas a partir da, eu acho que pode ser a partir da SDC Engenharia, né? Porque é onde começa o atual dele. O que você acha? A gente faz. A gente pode fazer uma pergunta para deixar no roteiro, né? Tudo que a gente tá falando aqui é no roteiro. Uma Sim. pergunta da trajetória, mas você desenrola a trajetória, mas só pra tá lá que tem a trajetória, tá lá no roteiro. Certo. Então, uma da trajetória e depois a gente vai desenrolando aí a atualidade aí dele e tal. Aí. Sim. Então, uma boa aí que você, para colocar na trajetória? Eu, se eu fosse, eu queria, eu acho que eu queria saber dele, tipo assim, questão de repente se ele se sente realizado, aquilo que faz, se ele acha que ele conquistou sucesso, não sei. Mas eu acho que, não, acho que uma da trajetória, eu acho que isso daí não seria muito uma, né, É, você que sabe, dá exemplo. Podem dar. da trajetória. Sei lá, falar um pouco, sei lá, de faculdade, talvez, né? Formação profissional. Gente, ele foi Então, lá pra. Ele foi para os Estados Unidos, não foi? hã? Ele não foi para os Estados Unidos? Sim. Então, pode fazer uma pergunta sobre isso, sei lá. É, Tipo, como que ele conseguiu ir pra lá, entendeu? As o que pessoas ele não têm fez, tanto né? dinheiro assim, só se ele for rico, né? Certeza que é, né? Por Ai, exemplo, ele gente. já tinha dinheiro guardado, né? Pra ir pra isso mesmo. Sei lá. Sim, sim. E as É, mas perguntas e você pode lá? Como é mandar. que ele continua ganhando dinheiro lá, entendeu? É. Mas aonde que ele mora atualmente? No Brasil, Ah, em São Caetano do Sul. aonde que fica? Em São Paulo. Então tá bom. É ali no. É aqui do lado, né? É. É assim, ele tava morando na capital, daí ele. Sei que ele tinha um AP lá na capital, mas aí ele sofreu alguns. Foi assaltado, tal, enfim. Daí ele mudou um pouco mais pra longe, porque hoje em dia não pode bobear, né? Eu acho que ele sofreu 3 assaltos. Então, ele acabou saindo da capital. Sim. E foi durante a trajetória dele? Esses assaltos, hein? Foi a atualidade, isso aí é a atualidade. Ah, Foi não quis agora, perceber. foi agora. E ele é de Rio Claro, viu, gente? Ele é de Rio Sim, Claro, o Guilherme Friol. Ele cresceu na mesma vila que o professor Flávio morava. Sabe o professor Flávio de inglês? Nas mesmas casas ali, que ele falou pra mim que era. aonde? Ah, ele falou bairro, eu não sei onde é. É mais assim, rua estreitinha, eu não sei onde é. Daí é porque ele e o Flávio, eles são amigos também, o professor Flávio. Sim. Mas aí, ó, trajetória, basicamente, vocês falaram, de repente falaram dos Estados Unidos, né? Então, eu vou começar falando primeiramente da questão da adolescência dele, Marciano. Depois do Marciano, a gente vai subir para os Estados Unidos, né?
Na parte que eu subi para os Estados Unidos, daí que a gente pode começar as perguntas. E sei lá, vocês podem perguntar, você já falava inglês, por exemplo, quando você foi morar nos Estados Unidos? Porque que eu me lembro que ele me disse, ele... Agora. Hã? Eu ia falar isso agora. E É, ele foi pra Rússia? Ele foi pra Rússia? sim, ele fala... Então, gente, tem que perguntar pra ele se ele falava russo. Por Não, quê? ele Sabe por fala fluentemente. Não, mas tipo, quando ele foi, né? Então, Sabe o que eu fiquei sabendo? Que o russo, tipo assim, você fala inglês, eles ficam tipo. Não, 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 não. Sabe? Não aceita você fala inglês. então. Não sei, eu não sabia, né? Ô Pedro, eu coloquei Então, lá então, curiosidades que eu tô te contando. e eu acredito que nessa entrevista vai ter bastante. Eu coloquei ali no Eu acho negócio aí, interessante, hein? eu escrevi aí o começo do roteiro, que vai ser a trajetória. Aí você, conforme você quiser, desenrola as perguntas da trajetória. Certo. Aí o próximo ponto, deixa eu procurar aqui de novo. Marciano, faculdade, tudo entraria na trajetória, né? As Isso, medalhas. isso. O próximo Começar, ponto seria a SDC, depois da trajetória. sim. E o que a gente poderia falar? Ou então envolveria esse daí com a tecnologia, né? Sim, sim. Então a Que gente nem- pode puxar um eixo assim, porque hoje essa SDC é tecnologia, né? É o emprego dele. Então vocês podem fazer, por exemplo, uma pergunta. Hoje em dia, com que você trabalha? Daí, a gente sabe, mas quem está assistindo a entrevista não vai saber, né? Daí ele vai falar, trabalho com isso, com a empresa. Sabe? Fazendo as perguntas assim. Eu pensei em perguntar como foi a inserção dele no mercado de trabalho. Que é quase a mesma coisa que você falou aí agora. Sim. Eu acho interessante você fazer essa pergunta, coloca ela aqui no chat, mas fazendo na trajetória. Tá. Você acha melhor mesmo? Porque é, esse outro que você falou da tecnologia, esqueci o nome, tem que ver aqui. Da SDC, Hum. é onde ele trabalha hoje, não é? Sim, mas ele já passou por várias outras, né? Outros trabalhos. Então, ele não iniciou o trabalho recentemente. Mas eu acho que essa pergunta que a Gabriela falou, acho que também poderia ser colocada lá, ou na trajetória mesmo. Porque se fosse colocada lá, mais pra frente, na da atualidade, aí ela faria mesmo. Ela mesma faria essa pergunta. Certo. Gabriela, você falou alguma coisa aí? Minhas perguntas eram tudo relacionado a isso, do Da, trabalho dele da mesmo. trajetória, né? Então você escreve lá no, Mas, aí. mas faz assim, Gabi. Você que é uma pessoa boa para pergunta que eu já percebi. A trajetória, ela vai envolver basicamente a vida do cara. A atualidade é mais momentâneo, vai ser mais a parte da tecnologia. Como eu disse, é uma entrevista livre, então eu vou seguindo a trajetória dele, daí você pode perguntar, você não tem problema interromper ou nada, sabe? Você vê que eu dei uma pausa, você pergunta, entendeu? Daí depois eu vou seguindo, eu volto de volta, voltando para a trajetória. Eu acho interessante vocês ir fazendo essas interrupções, entendeu? Perguntas, dúvidas. Sim. Então onde que ficaria essa pergunta da Gabriela? Da Gabi, Sim. eu acho que vai se aplicar nos Estados Unidos. Sabe por quê? Porque ele foi para os Estados Unidos muito novo. Não, o E que você entendeu da minha pergunta? hã? A pergunta dela não Não, eu perguntei aonde que ficaria. Ficaria na parte da trajetória ou nesse outro da SDC? na parte da trajetória, no momento em que fala dos Estados Unidos. Entendeu? Então eu vou colocar na parte da trajetória, mas aí como que ela vai saber a hora assim que para ela fazer essa pergunta? No momento que eu citar os Estados Unidos, por exemplo. Então qualquer coisa você fala assim, passar a palavra para Tananã, para Gabriela, né? Sim.
Qual que foi a pergunta? Para eu Qual, escrever. qual que era a pergunta? Dele no mercado de trabalho. Eu não entendi o começo. Como foi a inserção dele no mercado de trabalho? Isso. Por isso, Cauã, que eu acho que essa pergunta vai se aplicar na trajetória e nos Estados Unidos, porque eu acho que aqui no Brasil ele não começou a trabalhar quando era jovem. Acho que ele começou primeiro lá nos Estados Unidos. Porque, primeiro, que eu acho que a faculdade lá tem a opção de você fazer lá, você trabalha, estuda. Não sei como funciona, gente. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Nem eu. Mas é tudo válido para perguntar, entendeu? Sim, e então, ó, sobre a SDC, o que que a gente põe? Eu sei que esse é o emprego dele atualmente. Você pode perguntar com O que que ele que. faz? Pode perguntar com que essa empresa dele trabalha. É, Essa é a carreira dele atualmente, então? isso, seria o atual. Então, pensei numa pergunta. Ah, Como foi sua estratégia para construir sua carreira agora, no momento atual? É uma boa também. Então, se ele qual. teve alguma estratégia, eu vou até anotar aqui. Seria mais ou menos assim. Você teve alguma estratégia para no seu emprego atual? Na verdade, Estratégia ou para trabalhar, estratégia, né? sim, estratégia ou projeto, o que que a gente põe? Estratégia. Projeto, ele vai entender como outra coisa. Estratégia ou projeto para. Então, aí teria também, se ele enxerga reais, perspectiva de evoluir no mercado de trabalho. Seria a mesma coisa? Se ele enxerga o quê? Não entendi. Esper, esper... Nossa, eu não sei falar essa palavra. Mano. Calma. Perspectivas de evoluir no mercado de trabalho. Consegui falar. Nossa. E sim, a gente põe essa, então, como ele enxerga isso, Ih, dentro da pergunta anterior. Mas eu preciso saber qual que foi o finalzinho da pergunta anterior, que eu comecei a escrever, depois qual que foi como foi sua estratégia para construir sua carreira no momento atual? Tá. Carreira. Carreira de hoje, carreira atual. Você tá digitando em Carreira atual. máquina coisada, Cauã? Não é máquina, é celular mesmo. Como você enxerga? Porque faz barulho aí, né? Parece que tá escrevendo em máquina de escrever. Seria legal. O mercado. O atual mercado de trabalho. Como você enxerga o atual mercado de trabalho? Então a gente pode continuar. Inclusive agora eu vou colocar, entrando na impressora, aquela pergunta que eu tinha escrito. Como você enxerga aquela outra lá da impressora? Seria muito conveniente perguntar quais são os maiores pontos fortes e os pontos fracos dele? O que você acha, Petra? Como... Pera aí. Deixa eu pensar. Ah, eu acho que sim, mas eu acho que mais assim. É, Acho que naquela última parte do é passatempo, na hora tênis. que chegar lá pro final, daí fica uma parte mais pessoal, sabe? Na hora que chegar ali, eu vou mandar pra vocês o arquivo depois lá no, no grupo, na parte que chega assim, na reflexão. Eu acho que antes da reflexão, seria essa pergunta. Quais os seus pontos fortes e fracos? Porque daí eu acho que é uma coisa assim, eu acho que ele vai pensar bastante. Sim. A próxima pergunta, como já falou da impressora, seria do chip. Eu gostaria que Cadê a Camille? Tá aí? Que a Camille falasse um pouco, Camille. Questão do chip, que as perguntas que você quer fazer. Oi, tô aqui. Perguntar do chip? Deixa eu pensar alguma coisa. É, Vocês querem ver meu rosto? Sim ou não?
Sim É, ou não, não? não tá necado, né, Fredo? Mas enfim. Quê? Bem, Gente, tipo, eu não entendi. Eu queria que ele explicasse mais, sabe? Eu não entendi como é que funciona esse eu, chip. Pra que serve? você já fez a Ô, pergunta, é essa Bruno, daí mesmo. Então, meu filho. Não, você tá me julgando ou você tá falando que eu já fiz já? Você já fez a pergunta. Olha aí, o Como que que é assim? isso? Você pode perguntar o que que é isso. A gente não sabe. E Ah, alguns também podem tá. É vir a não saber. verdade. Tipo, eu não quero saber como é que põe, porque o Pedro já me falou, né? Então, Mas eu quero saber como funciona, entendeu? Essa vai ser a minha pergunta, tá? então, como funciona esses tais chips? É, Pra R. que serve também? Pergunta pra que serve também. Como Posso funciona? perguntar essa pergunta? Pode fazer essa pergunta. Pode, Perguntar essa claro. pergunta. Tá Claro, eu vou bom. até colocar seu nome Tá, nessa pergunta. tá bom. Eu vou escrever ali, vocês podem ir falando. eu acho que vocês podem citar assim, chip que é inserido na mão, ou chip parecido com um cartão. Ou pode citar a sigla aí, que é RFID. Quer dizer, RFID. Eu teve duas perguntas ali que eu esqueci de colocar o nome, mas então eu vou fazer a do 3D e aquela outra da estratégia, acho que a gente vê para Gabriel. Enfim, aí falta então, acho que uma boa aqui para o Cauã, já que ele não está aqui, mas ele pegou parte de tudo que foi falado, é a questão do jardim, né? Que- Então seria a 6. O que que vocês acham? Deixa eu pensar. Tem que perguntar isso do jardim, sim, que eu também não sei como é que funciona. Tem que perguntar também, vai. O que é o jardim? Onde fica? Pra que serve? E como Eu funciona? acho. Sim, sim. Eu acho que essas três perguntas. Como que funciona? Para que serve? É, de repente, se esse jardim nos mostra aí um novo mundo, né? O começo de um novo mundo, a agricultura, que a agricultura já tem tecnologia, mas você imagina uma plantação inteira com essa tecnologia, né? De repente, deixa eu pensar, como que essa invenção desse jardim vai mudar o mundo, não sei. O que vocês acham? Eu coloquei ali. Eu já esqueci. Como funcionam esses jardins inteligentes? Você acha que isso poderia ser implantado em larga escala nos outros países? Faltou ali. Acho que é uma boa. O que que vocês acham? Sim. Que eu sei que essa tecnologia já é dos Estados Unidos, né? Já é uma tecnologia americana. Acho que aqui no Brasil é raro. Quer dizer, eu nem sei se tem pra vender aqui no Brasil isso aí. Porque vocês vão ver lá, é uma máquina. Entendeu? Porque ele vai mostrar também? Vai, eu pedi pra ele dar exemplo. Interessante. Então, essa pergunta eu poderia deixar para Camille, Camille? Camille, Camille. Pode. Pode. Camille Cardoso.
de Isso, Moraes. ela mesmo. Ai, gente, que preguiça que eu tô hoje. Nem o Ronaldo fala, né? Camille, cara. É, fala meu nome inteiro, falta falar meu CPF. Ih, Por quê? Ah, tá. Por quê? Porque o Você quê? escreveu meu nome ali. É porque eu esqueci de colocar na de cima. Ah, você vai copiar essas perguntas e colocar em algum lugar? Eu vou montar o roteiro com essas perguntas, montar o roteiro certinho e e colocar no grupo. Tá bom. A gente tem que fazer a pergunta do Cauã e chegou a hora, que é aquela lá a penúltima lá que tá ali no chat lá que o Pedro colocou. O que poderia ser falado daquilo lá? Questão daquele outro canal lá, né? Se ele participa de eventos, não sei. Não, eu acho que a pergunta poderia ser qual é a relação dele com o rato borrachudo, qual que é a amizade, o vínculo, sei lá. Sim. E que mais? Eu acho que para complementar, você teria mais alguma coisa, Camilo, para complementar essa mesma pergunta? Não sei Ah, não sei não. Tipo, se ele desenvolveu algum projeto é, em conjunto. pode ser isso, eu acho que sim. Vou escrever ali e vou colocar o nome do Cauã. Coloquei essa daí lá. Até escrevi Cauã com H, né? Enfim. A última, padrãozinha, mas quem que poderia fazer? É, duas para Gabriela, duas para Camille, Você. o Pedro com a trajetória, muito bem, o Cauã, a Helena, ele mesmo. Aquela última, né, Hã? Gabriela? O Cauã, né? A Não, Helena. você. Não, é o Heleno, muito bem, Cauã. Não, você, eu sabia não. O Heleno mesmo, isso aí. O Heleno mesmo, o Heleno. O E você vai Heleno. fazer quantas, meu filho? Quais que você vai fazer? Nenhuma? Ah, nenhum tem, se você procurar bem, tem o meu nome aí. Ah, eu saí sem querer, então não A tem. do Como as impressoras 3D Ah, podem sim, ajudar sim. no Então, uma só, você tá folgado, hein, filho? Mas além disso, eu faço todo aquele negócio de colocar gravação. Ai, que tem? Você tem que pelo menos falar, né? Você é o dono, meu filho. Hum, Nada, o jornal não Tá bom, tá bom, tá funciona bom, por calma, tá bom. vocês. Mexe o saco, mexe o saco. Fala nada, viu? Essa gravação vai pra algum lugar? Claro, vai Pra estar onde? gravada a sua ironia. Vai pra onde? Vai pro YouTube. Ah, tá bom, gente, me segue no TikTok. Tá fazendo propaganda ainda. Eu vou editar só É pra cortar claro, isso aí. não vai editar nada não, como... Já que o Ô, trabalho é meu, né, família? Eu vou editar só pra cortar isso aí. nossa, Cauã, não Fazendo, faça isso. fazendo propaganda. Enfim, a última. É, acho que o Cauã poderia fazer. Aí o Pedro, e junto com os demais, é claro, fazer aquela finalização. Opa, muito obrigado. Não sei o quê, não sei o quê. Nada demais. Devemos. Não é não?
Qual que era aquela placa? Cauã, Oi. não pode fazer mais nenhuma pergunta? Sim, mas aí eu não iria colocar no roteiro, porque senão Tá vai... cheio demais, gente. Tá cheio demais. Isso aí vai dar 3 horas de entrevista. E a curiosidade minha mesmo. Tipo, na hora que tá Então, fazendo aí você pergunta lá. Acho Pode que ficaria fazer. mais legal. Tipo, ser interativo assim, sabe? Não só roteiro. Claro. Então, Gabriel, você pode fazer a pergunta sim. Só que eu não iria colocar no roteiro, porque senão ia ficar muito. tudo bem. Então, mas aí você interrompe lá, você vê que arrumou um gancho lá. Acho que seria na parte que ele estiver falando do mercado de trabalho mesmo. Sim. Ver com isso. Qual o recado ou dica que você poderia... E lembrando vocês que, só para ressaltar, a entrevista é livre, gente. Vocês podem perguntar, tirar dúvida. Daí vai ter alguns momentos que eu vou falar, gente, vocês têm alguma pergunta? Caso ninguém tiver, Bom, eu vou seguir. Eu sigo, entendeu? Para não ficar aquela coisa esperando o grelhinho fazendo barulho e Então ninguém ele faz pergunta. perguntar bem em cima que vocês vão falar mesmo, viu? Porque para não ficar aquele espaço, senão fica meio... Sim, sim. E outra, eu tenho que. Amanhã eu vou ter que sair cedo também, que eu tô fazendo um curso. Então, eu não posso fazer uma entrevista muito grande também. No máximo até 3h30. Ah, eu também não espero durar 2 horas que nem a outra, Sim. não. Mas, Também não. Espero que dure 1h30, assim, no máximo. Você tem... mas, se tiver, assim, pergunta, gente, pergunta, sabe? Não vamos ficar com. Eu acho que é tudo que vocês puderem contribuir é muito importante. Entendeu? É, Mesmo a Camila, não lembro que pergunta que ela fez lá pro Santiago, mas todo mundo deu risada tal. Sabe? Porque descontrai um pouco, sabe? Não fica aquela coisa chata. Hoje em dia, eu que trabalho mais com marketing, vocês podem perceber bastante que esses principais podcasts que tem no YouTube, essas entrevistas tal, você pode pegar, por exemplo, o Danilo Gentili, por que que o pessoal gosta de assistir? Porque é uma coisa assim que você traz ali, atribui um conhecimento que é super válido e também de forma descontraída. Então, de repente, você, o cara, por exemplo, o Danilo Gentili faz alguma pegadinha lá com o entrevistado, entendeu? não fica uma coisa chata, né? Entendi. É, é, porque pergunta, resposta fica meio maçante, né? Ouvir, ver a entrevista. sim, sim. E hoje em dia, o mundo mudou. E o mundo tá mudando novamente. A gente tá num mundo que é rápido. Você vai assistir um vídeo no YouTube, você não tem paciência. Você coloca lá no 3 vezes para acelerar. E agora o WhatsApp, não sei se já mudou para vocês. Dá para acelerar áudio também. Você clica lá, o áudio vem lá de 1 minuto, você ouve ele em 10 segundos. Eu não sabia. É É, a nova atualização. Nossa, eu só foi. vou fazer isso com meus áudios. Porque tem gente que não manda áudio, né? Manda podcast. Você pega o Cauã aí. O Cauã ele não manda áudio, ele manda podcast, manda. Ai, ai. Brincadeira, viu, Cauã? Não, eu sei que eu mando áudio. Tem que É, mandar mesmo, eu também mando, gente. eu tô treinando pra ser mais objetivo, né? Vamos Sim. ver. Ah, mas tem coisa assim que também é da gente, sabe? Eu mando alguns áudios, eu mando longo também. Mas é o novo mundo. É o novo mundo, é aquela coisa do rápido. Às vezes você vai esquentar uma comida no micro-ondas, você fica lá, meu Deus, vai logo, vai logo, vai logo. Inclusive, você falou aí, eu lembrei, Admirável Mundo Novo, o livro Né? do Aldous lá. E o que eu tenho para falar para vocês vai mudar mais ainda. A gente está vendo em geografia, a, hoje em dia a gente conhece os Estados Unidos, né, como principal potência mundial. Mas eu acho que daqui tipo uns 5, até menos, 5 anos, a principal potência mundial vai ser lá, Japão, querer pô, os países asiáticos. Por quê? Tecnologia pura, barato, mão de obra barata. Você fala, é um país pobre, mas lá desenvolvimento de tecnologia deles é outra parada, né? Um mundo que você vai lá, a maioria dos mercados lá você enfiou dentro do carrinho do supermercado, já tá pago a compra. Então, você vê como é rápido esse novo mundo, né, globalizado. É. Ô, Camille, você copia pra mim essas perguntas que eu coloquei aí?
Copinho, calma aí, eu vou lá buscar o mouse. Assim, Ah, não, dá pra eu coisar aqui com do lado, não. Deixa eu coisar já. eu não sei se você ficou na página que tem todas as perguntas. Ah, verdade. Calma aí. Pra mim, só tem é que a minha internet caiu. Só tem a partir da. Você tá me ouvindo direito? Só tá a partir da 3. Entendeu? Sim. Então, sei lá, eu tirei print aqui, depois eu vejo. Bem, então, roteiro. Calma aí, eu vou precisar sair. Já tá encerrado. Não. Também eu preciso ir lá na escola. Hã? Eu também, eu preciso ir lá na escola. Mas eu acho que é isso, né? Isso. Eu vou passar, o Cauã vai ver o vídeo, a ata também que eu vou escrever, ele vai ver as perguntas dele, se ele quiser comentar alguma coisa, ele comenta. E é isso, amanhã, 2 horas. Tá, 10. só aquela parte lá você faz o corte, sabe? Uhum. E- Fazer o corte também da propaganda da Camille, né? isso aí é de muita Acho. importância. Spam. Não, gente. Querendo Não, lucrar em cima de nós. Então. não vai cortar. E vai cortar Vai o quê? pastar, vai, O Camille. que você falou de errado? O que você falou de errado, gente? Você chegou Conta aí. depois, você não Você pode. chegou Me Não vai conta, por ficar sabendo favor. também. A gente tá falando vários assuntos aqui. Não vai ficar sabendo Tava também. falando mal de mim, né? Sabia. Super. Você foi o tema de hoje. Você não tem Eu noção. tinha certeza, eu tinha certeza. Falando que você não participou da reunião lá. É. Que reunião? Agora, né? Gente, eu entrei, só que eu entrei 20 minutos depois. Hoje, 20 minutos. O que é 20 minutos na fila do pão? O que é 20 minutos no acidente de carro, né? Pra você chegar no hospital? Não é nada. Não, uai. Oxi, não é nada. 15 e 15, gente. Todo É mundo faz lá, o o pedido. Espírito Santo já veio, já voltou, Todo já mundo faz o batizou o pedido, povo. pedido. Todo mundo. Do quê? Lei da atração. O que tá falando? Eu também não É entendi. 15, 15, 15, 15 agora, gente. Horas iguais. Legal. Bom, terminamos a reunião. Tchau pra você, Camille. Tchau, gente. Tchau, beijos. Tô encerrando a reunião, Gente, nem me é segue eu no que encerro. TikTok. Me segue no TikTok. Calma, que o homem vai encerrar a reunião ainda. TikTok. Tchau. Tchau. Tá encerrado, Cauã? Não, aqui não. Encerrei, gente. Eu encerro. Eu, como diretora-chefe, encerro a reunião. Tá bom, mas preciso Obrigada. o Pedro parar de gravar. Gente, é só sair que para de gravar. É? É. Eu não tô gravando. Quem que tá gravando, então? É o Pedro.